Olá pessoal, esse é o terceiro episódio da série Igreja Fora da Religião e hoje nós vamos falar lá em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. A sétima carta enviada à sétima igreja de Apocalipse, né? E por que a sétima igreja é a igreja do nosso tempo, né? Para você entender, o número 7 na Bíblia, ele sempre é relacionado a uma obra completa, uma obra inteira, a uma obra terminada, ok? As 7 igrejas do Apocalipse representa o tempo da igreja na Terra, o tempo do trabalho da igreja na Terra. E dividido em 7 tempos, ok? Por que nós estamos no último? Por que nós identificamos? Porque através da história você percebe a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Eu não vou falar aqui detalhadamente, número 1, porque eu não sou totalmente inteirada do assunto de Apocalipse. O que eu conheço de Apocalipse me serve para pregar o que eu tenho que pregar no tempo de agora, que é o Evangelho da Graça, tá? Mas eu sei que cada igreja, tenho anotado, que cada igreja representa os tempos da igreja neste mundo e tem coisas muito interessantes para estudar a respeito disso. Tem a parte onde a igreja se torna parte do Império Romano, tem a parte, enfim, tem várias partes bacanas, a parte da Reforma, tudo passa dentro dessas igrejas de Apocalipse. E nós estamos na sétima igreja, é o último tempo, como eu falei, é a obra terminada da igreja, né? São 7. Porque essa igreja representa a igreja morna e é o nosso tempo, o tempo da igreja morna, certo? A gente sabe que o arrebatamento é iminente, a qualquer momento ele pode acontecer e então a igreja vai subir. A gente sabe que depois da sétima carta, a igreja já não está mais em Apocalipse, então começa a acontecer a grande tribulação e tudo mais aqui em Apocalipse. Então o que acontece? Na sétima carta, ele começa lá no verso 14, pra gente entender. Apocalipse 3, verso 14 diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém. O que seria o Amém? O último, né? Todas essas cartas que foram escritas pelos apóstolos terminavam com Amém. Significa que termina, acabou, fim. E ele escreveu isso na última carta, que é a última igreja. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então vamos lá, o que significa morno? Morno é o quente com o frio, é uma mistura, exatamente. O morno é a mistura do quente com o frio. E essa é a realidade da última igreja, que é a igreja do nosso tempo. Onde se mistura o velho com o novo. Onde se mistura a velha aliança com a nova aliança. Basicamente, eu até escrevi um tema que a gente vai gerar em cima desse terceiro episódio, que seria: a obra consumada é pregada hoje como obra incompleta. Por quê? Porque Cristo, pessoal, ele próprio falou está consumado. Por quê? Porque ele finalizou a obra para que não dependesse mais de eu fazer obra nenhuma para alcançar a justiça. Coisa que no Velho Testamento, o homem, para alcançar a justiça, ele tinha que realizar uma obra, que é dentro daquela passagem que diz: todo homem que cumprir a lei, toda a lei, por ela viverá. Então o homem tinha que, firmado nas suas obras, obter justiça própria para alcançar a favor de Deus. No Novo Testamento, na Nova Aliança, por meio de Cristo, Cristo falou: obra consumada. Ele diz: está consumado. Ele realizou a obra que eu não consegui realizar, que ninguém conseguiu realizar, que é a obra por meio da lei que foi dada no Velho Testamento. Ele realizou para que não dependesse mais de mim, das minhas obras, a justiça que eu necessito para viver, ou a justiça que eu necessito da parte de Deus. Toda pessoa hoje, para alcançar a favor de Deus, ela não depende de fazer alguma coisa, ela depende de crer em Jesus. E é essa mistura que está havendo hoje no nosso meio, a mistura da lei com a graça. Graça significa favor imerecido. O que Jesus fez não foi por mérito nosso, ele fez por amor.
E aí ele fez e nos deu justiça. No Velho Testamento a lei disse que o homem tinha que fazer justiça. No Novo, Jesus fez. Então, trazendo isso, né, o que contamina mais, o que tem contaminado, então, o Evangelho, seria essa falta de esclarecimento, né? De discernir o que foi a velha e a nova aliança, né? Exatamente, mas uma pessoa que realmente ela não discerne isso, ela também não recebeu. Não recebeu o Evangelho ainda na íntegra, não. Exatamente a obra de Cristo, né? Ela talvez, nem mesmo o básico, o fundamento do Evangelho, de repente ela ainda não entendeu, né? É verdade. Porque se formos olhar, eu, por exemplo, desde criança, a pergunta que eu faço dentro de mim, né, é essa. Eu sempre falei assim, principalmente uma altura que eu desviei, né, eu desviei da igreja. Que é o que se usa essa linguajar. Esse termo, exato. E eu, quando adolescente, desviei por quê? A pergunta que eu fazia era, Jesus morreu e ressuscitou. Parabéns para ele, mas o que eu tenho a ver com isso? Exato. Né? E vai perguntar hoje para qualquer evangelho, qualquer pessoa, ela não sabe o que ela tem a ver. Ela não se identifica com Cristo. Exatamente. Ela não fala, porque ela tem que fazer a performance de todos. Exatamente, ela faz tudo, ela recebe tudo, mas ela não... E essa é a pergunta da nossa alma. Nós precisamos dessa resposta. O que eu tenho a ver com essa obra? O que Cristo tem a ver comigo, né? E eu acho que essa confusão da mornidão, aí que a senhora trouxe, a mistura da lei do velho com o novo, ela impede a revelação completa disso, né? E até a felicidade. O que eu tenho a ver com a obra de Cristo? Compromete a alegria das pessoas, compromete. Porque você saber que a obra foi consumada e que não depende de você, isso te traz paz. A igreja hoje, ela está incansavelmente procurando ser perfeita em tudo que faz para alcançar a justiça da parte de Deus. Quando eu falo justiça, é alcançar o quê? Alcançar a salvação, alcançar a bênção, alcançar a paz. Ela acredita que essas coisas dependem da performance dela. Por isso que é pregado hoje uma obra incompleta. É pregado que Cristo morreu na cruz. Mas é passado de uma obra incompleta. Ou seja, mas se você não fizer tal coisa, você não alcança. Se você pecar, você perde a salvação. Se você não for isso, se você não fizer aquilo... E outra coisa, assim, só voltando assim pro meu exemplo, eu gosto de dar assim... É bom, é ótimo. Né? Depois que eu voltei para a igreja, recebi Jesus, vamos colocar assim, né? Que eu... Foi respondido em partes esse questionamento na minha alma, o que eu tinha a ver com Cristo, o que Cristo tinha a ver comigo. Depois disso ainda, demorou anos. Há tempos atrás, a minha alma eu comecei a questionar, nossa, mas o que é a justiça de Deus, né? Nossa, mas quais são os benefícios da salvação? Quais são os benefícios da obra consumada? Essas respostas eu ainda não tinha. Impressionante, exato. Não e tantos anos de igreja. Tantos anos, há poucos anos atrás, que o Espírito começou a me responder, que eu me abri para receber essas respostas, né? Que estão no Evangelho da Graça, que estão no Evangelho verdadeiro, né? O falso não responde isso. Não responde. É onde a gente entende que a gente estava numa religião. Exatamente. Que fica faltando a plenitude do Evangelho. Você olha assim, sempre está faltando algo. Tá faltando. A obra é pregada de forma incompleta. Exatamente. Tipo assim, você falou desse caso da sua pergunta, eu me lembro também de momentos em que eu falava com... Eu conseguia sentir Deus como Pai. Conseguia entender o papel do Espírito na minha vida, do testemunho interior que a gente sente, mas eu me lembro de questionar ao Pai a respeito de Cristo, de eu falar assim, mas eu queria me identificar com Jesus, sabe? Identificar quando você quer se identificar com aquela pessoa, parece que é uma coisa... E de fato, por que você não se identifica? Porque a obra é pregada de forma incompleta. Não, existe, vamos adorar Jesus, ele morreu na cruz, tudo isso é falado, pessoal. Parece até que você conhece, mas na verdade a gente não conhece. E assim, pastora, se a gente não conhece a Cristo, a gente não conhece Deus, porque Deus se revela através de Cristo. Exatamente, não tem como a pessoa, eu já conheço Deus, já conheço Jesus, Jesus morreu na cruz. Gente, ela conhece o que a religião passa. Exatamente.
pode até conhecer informações. Mas a revelação só vem quando nós realmente recebemos o que ele fez. O que ele fez. E exatamente o que ele fez, a gente volta para a obra consumada. O que ele fez? Ele entregou a vida dele como pagamento para perdoar os nossos pecados. Se você não entender que você foi perdoado 100%, toda a sua vida foi perdoada, o pecado de toda a sua vida foi perdoado pelo sangue de Cristo. Se você não entende isso, você não sabe nem no que a sua vida se identifica com a dele. A sua vida se identifica com a dele porque você trocou de lugar com ele. Ele morreu para você viver. É assim, e isso é para sempre. Pessoa, quando converte, a única coisa que ela começa a preocupar, o que eu tenho que fazer? Que eu é verdade. Não, agora eu tenho que ser certinha. Jesus é mestre, vou aprender com ele, o que eu tenho que fazer? Então assim, a pessoa ela começa a entrar numa caminhada, não, agora eu tenho que ser santo. Exato. Agora eu tenho que fazer tudo certo. E aí, isso aí vai dispersar, nos dispersa de realmente conhecer a Cristo. Porque a pessoa está preocupada, o que eu tenho que fazer, e nunca se atenta, o que ele fez. Exato, isso é a mistura. O que ele fez? Isso, exatamente. Porque fala de Jesus, mas a pregação é para que o homem seja perfeito. Exato. É a igreja atual. Por é isso a igreja que fala atual. morna, porque tem essa mistura. Tem essa mistura, exatamente, é essa mistura. Tipo, Cristo é pregado, morreu na cruz muito bem, mas você tem que ser perfeito. E assim, mas depende de você. Nós próprios podemos questionar, se eu sou salva, se Cristo morreu pelos meus pecados, perdoou os meus pecados, como é que eu vou perder a salvação se eu pecar? Exato, não faz sentido. Não tem lógica essas Qual que é o argumento da maioria? É assim, não, aí você pede perdão pelos seus pecados e aí vale de novo. Irmãos, Hebreus diz que se esse é o processo, então você está crucificando a Cristo novamente. Não, aí eu peço perdão e aí limpou de novo. E não existe isso. A Bíblia diz que um sacrifício foi feito para limpar os que são santificados para sempre. Você que se crê em Cristo, você é salvo. Nada do que você faça pode fazer você perder a salvação. Então eu posso pecar? Essa não é a pergunta, porque o salvo, ele não tem intenção de pecar. A questão é que ele está lidando com a carne dele. E é óbvio que a carne dele tem falhas, mas o fato dele ser salvo e ter uma nova natureza faz com que pouco a pouco ele vá dando frutos e aquilo vai sendo transformado. A igreja fica tão preocupada em ser perfeita que ao invés dela prestar atenção em Cristo, ela começa a prestar atenção em se esforçar na carne para ser espiritual. Ore muito para ser espiritual. Peraí, tem uma discrepância aqui. A oração, ela é fruto de alguém que é espiritual. Então a pessoa, ela quer fazer algo para ser espiritual, mas ela está falando de esforço da carne, como fala em Romanos 8. Paulo fala que a inclinação da carne, ela é morte. Do que ele está falando? Se você vier de Romanos 7, ele está justamente falando da pessoa que quer fazer com o próprio punho uma obra espiritual. Exatamente. E assim, eu vejo até assim nós vimos não é com má intenção que uma instituição começa a ensinar, você tem que ter caráter. Sim, né? sim, Com boa intenção que está tendo esse ensino. Só que assim, a pessoa pensa, o que é caráter? Uma vez eu vi até uma frase assim, na salvação se prega para o mundo, para crente se prega caráter. Meu Deus do céu, Ou seja, cara. a pessoa é tão assim, que ela não entendeu que salvação é uma pessoa... Exato. É a pessoa de Cristo. Isso. Ou seja, se eu não vou pregar salvação para crente, se eu não vou falar de Jesus, eu vou falar de quê? Exato, vai de caráter. E caráter, quando você vai pesquisar que a pessoa está falando caráter, o que é caráter? É os frutos do Espírito. Pastora, só o nome já nos diz. Frutos do Espírito. De quem? Do Espírito. Não é meu. Não é meu. O Espírito vai frutificar. Né? Então eles chamam, a religião chama isso de caráter, mas não é uma obra minha. Eu não posso parar de fazer alguma coisa. O Espírito vai frutificar uma nova atitude em mim. Exatamente. E o alimento do Espírito é Cristo, porque ele é o alimento da vida. Se não alimenta, se não fala de salvação, nunca vai ter caráter. Não, vamos colocar nunca assim. Vai ter caráter. Não vai ter fruto do Espírito. O povo é tudo carnal. São todos carnais. E assim, e não vai ter caráter mesmo, porque como eles são todos carnais, eles vão tentar na carne ser diferente, mas então voltamos pro mundo. Tá tudo na mesma. Então isso é a realidade da igreja morna. Essa é a igreja morna, né? A sétima igreja e o pior é a última igreja, né? Tudo bem que as outras igrejas têm quadros muito graves também, mas essa é a pior, é uma das piores, na minha opinião, porque uma mistura muito grande aconteceu e dá-se nessa mistura de nome de Deus.
Porque nas outras houve os desvios do evangelho e havia reforma e tudo mais. Agora, tipo assim, todo mundo acha que isso que é o evangelho. E assim, enquanto isso acontece dentro da religião, fora da religião, ninguém quer saber. Não quer saber? Ninguém quer saber porque afasta. O evangelho morno, a igreja morna, dá vontade de vomitar. Acho que até Cristo fala isso, porque realmente quem está de fora não quer beber dessa água. Não quer, da João mesmo. Não quer entrar para esse meio, não quer ser igual a essas pessoas que estão assim, vivenciando essa ideia. Porque isso é uma ideologia, né? Isso não é nem uma ideologia. São ideias que são fixas na cabeça de um, que passa para o outro e vai ensinando para os filhos e vai passando de geração em geração. Exato. Vira até uma tribal, né? Um pouco tribal isso. Exatamente. Eu acho que o que fecha aqui, assim, é que Jesus hoje, para os cristãos, é mais considerado como mestre do que como salvador. Eu vim aqui na igreja para aprender a ser bom. Opa, eu quero ser quem chamou ele de bom mestre? Nicodemos. Ele falou, não, na verdade quem chamou de bom mestre foi o homem rico, mas Nicodemos falou para ele sobre mestre, e depois ele falou sobre coisas espirituais, e aí Nicodemos não sabia o que ele estava falando, ele falou assim, mas tu és mestre em Israel? Ou seja, mostrando que a questão não está no mestre. Então assim, mostrando para Nicodemos que ele estava vendo Jesus como mestre, mas não estava vendo Jesus como salvador. Né? Tudo que ele estava vendo é teorias técnicas. Assim, a igreja morna, ela faz a pessoa ver Jesus como qualquer coisa. Esses dias eu até vi um vídeo, o mesmo que a senhora tinha falado. Agora há pouco. Exato. E a atriz falou no final assim, como é bom ter Jesus como melhor amigo. Exato. Salvador não. Exato. Qualquer coisa menos eu falei, como melhor amigo é maravilhoso. Como Salvador, então, é esplêndido. Ou seja, essa mornidão hoje, né, esse último estágio da igreja faz com que as pessoas vejam Jesus como tudo. Mestre, melhor amigo, eu quero ser como tu és, Jesus. E aquela coisa mais... referência, né? Eu não preciso de Salvador, porque eu vou fazer, eu vou me esforçar, que é a realidade dessa igreja. Porque quem não precisa de um Salvador, por quê? Porque ele próprio consegue. Ou pelo menos ele tem uma expectativa nele próprio, e isso é justiça própria. Ele busca na confiança na sua própria carne. Né? E gente, esse foi o terceiro episódio. Vocês entenderam o que é a igreja morna, por que a igreja é morna, e aprender um pouquinho sobre como separar e dividir isso, né? Talvez o lugar onde você está, você vê essa realidade acontecendo. E no próximo programa nós vamos falar, o quarto episódio, nós vamos falar sobre algumas coisas que têm acontecido também na igreja, que é onde Jesus fala, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Nós vamos falar desse versículo no episódio que vem, no quarto episódio. Fique conosco e até a próxima semana. Tchau, tchau!